Sejam muito bem-vindos à nossa coletiva de imprensa. Em nome do nosso presidente João Galassi, quero agradecer também aí a presença. E então vamos dar início aí à nossa coletiva de imprensa do dia de hoje. Vou dar início aqui à pauta, o que nós vamos abordar. Nós vamos falar um pouco hoje sobre Nós estamos colocando aqui na tela para falar aí um pouquinho da pauta e também das apresentações. Então, nós vamos falar hoje sobre dar uma rápida pincelada, vamos dizer, no macro cenário econômico aí, para a gente entender como foi maio, né, que nós estamos divulgando aí o mês de maio. E aí vamos entrar diretamente no Índice Nacional do Consumo Abras, INC Abras, que é o índice de consumo que mede os lares brasileiros. Depois vamos falar um pouco sobre Abras Mercado, que é uma cesta dos 35 produtos de largo consumo nos supermercados. E aí vamos avançar um pouco mais na questão dos preços. E aí o que espera aí para frente aí para os próximos meses, e para que a gente possa também entender todo esse movimento aí da área de supermercados, né? Então, quando nós estamos falando aí um pouco do cenário, né, o que aconteceu aí no mês de maio e que, sem dúvida nenhuma, influenciou o consumo aí nos lares brasileiros. Então, foi injetado aí na economia, na segunda quinzena de maio, cerca de 25 bilhões de reais, oriundo aí do pagamento da primeira parcela do 13º salário para os 31 milhões de beneficiários, que são os aposentados, pensionistas aí do INSS. De janeiro a maio, né, o setor supermercadista ele criou 30.883 novos postos de trabalho. E nesse mesmo período também foram inauguradas 24 novas lojas de supermercados, com 300 novos checkouts, né? Com 3.550 novos trabalhos empregos diretos, e totalizando aí uma área de 77.500 metros quadrados. O que era importante olhar aí esses dois números aí, dos postos de trabalho gerados e também aí dessas lojas? O varejo, ele continua investindo, o varejo, ele continua empregando. Hoje nós temos cerca de 2 milhões de trabalhadores de empregos diretos, e quando nós colocamos o indireto, aí nós chegamos aí um pouco mais de 3 milhões de trabalhadores. Hoje é o setor da economia que mais emprega no país. Então, assim, uma rápida pincelada aí, para contextualizar um pouco aí como é que foi o mês de maio, e aí a gente entrar agora no Índice Nacional de Consumo nos Lares Brasileiros, que é o índice que nós colocamos, que é o INC Abras, né, que é um índice que mede tudo isso. Então, quando nós olhamos aí esses 5 primeiros meses, né, de 2021, identificamos novamente um desempenho positivo, e de acordo com o Índice Nacional de Consumo, acumulado, né, teve uma alta real, né, descontando a inflação, de 5,2% de janeiro a maio. Então, um crescimento positivo. Sempre procuro frisar aqui que o nosso planejamento feito o ano passado previa um crescimento e prevê um crescimento da área de supermercados aí de 4,5%. Então, nós estamos um pouco acima aí do crescimento até agora. Na comparação de maio de 2021 versus maio de 2020, o crescimento foi 2,88%, e quando nós comparamos abril de 2021 em relação aliás, maio de 2021 em relação a abril de 2021, a gente tem uma alta, então, de 1,98%. Quer dizer, crescimento positivo, supermercado continua investindo e o supermercado também continua empregando. Então, esses são os dados que refletem aí todo o empenho do setor. Sempre é bom a gente também relembrar
que o supermercado é uma atividade essencial e que durante todo o período de pandemia esteve aberto, atendendo aí a toda a população, todos os consumidores. E também é importante dizer que nesse período, e essa medida que nós trazemos aqui, do 5,32, ele abrange todos os canais de distribuição. Então, eu estou falando de hipermercado, supermercado pequeno, supermercado de vizinhanças, mini mercados, atacarejo e também a venda de e-commerce, que vem aí num crescimento bastante forte, principalmente nesses últimos tempos de pandemia e também de isolamento e assim por diante, né? E aqui eu trouxe uma série histórica que mostra não só de janeiro a maio de 2021, mas a gente sai lá de abril de 2020 e a gente vem mostrando esse desempenho, né? Tem alguns meses que, até em função de sazonalidade, de eventos, tem um desempenho um pouco maior. O que talvez salta aos olhos aqui é janeiro de 2021, né? Que ele compara com janeiro de 2020, quando exatamente é um ano com pandemia, outro ano sem pandemia. Normalmente, os 4 primeiros meses, ele tem uma influência grande por causa da Páscoa, né? Porque a Páscoa é o segundo maior momento de venda, e aí ele fica esse crescimento, né? Fixado, positivo em 5,32 aí, de janeiro a abril de 2021, que é um crescimento bastante crescente, vamos dizer, quando a gente olha, e está bem acima aí do que nós projetamos quando nós estamos falando aí de 4,5, né? Vou entrar agora no que nós estamos chamando de Abras Mercado. O que é a Abras Mercado? Abras Mercado é uma cesta de 35 produtos de largo consumo aí nos lares brasileiros, e que nós fazemos essa medida, né, desde agosto de 2001. Então, nós estamos falando aí de um trabalho, de um histórico bastante consistente ao longo aí desses 20 anos, né, de trabalho nesse índice. Então, é um índice bastante consistente. E o que nós trazemos primeiro aqui para ter uma visão é que nesses 35 produtos, eles tiveram, alguns produtos aumentaram, outros produtos eles acabaram tendo rebaixa de preço, e os principais produtos que nós identificamos aqui, de janeiro a maio, que tiveram aumento de preço, é o ovo, né, com 11,4%, a carne do dianteiro com 9,7%, o traseiro 5,6% de aumento, o feijão 4,2% e o frango 0,1%, basicamente estável. Quando nós olhamos no mesmo período, né, de janeiro a maio de 2021, os produtos que tiveram queda, a gente tem o pernil, que é o suíno, né, que é o segundo mês consequente que ele vem com queda, o arroz, né, que teve uma alta muito expressiva ano passado, em função das exportações, né, o Brasil passou a exportar arroz, que não era algo que se fazia. O leite longa-vida também, que teve alta o ano passado, teve uma queda, e essa queda é momentânea no leite longa-vida, porque nós entramos agora numa entre-safra, e também a questão da ração, né, do milho e da soja tem alta significativa. E o óleo de soja também sinaliza aí baixa, que também teve um aumento expressivo no passado. Quando nós olhamos esses mesmos produtos, né, no horizonte aí de um ano, né, 12 meses, a gente então vê o óleo de soja, que em 12 meses ele acumulou uma alta de 91%, o arroz 56%, né, ele vem em baixa, a própria carne com 44% o dianteiro, já o traseiro 37%, e aí a gente tem o pernil, né, que vem com uma baixa agora, mas ele também tem uma alta acumulada de 30,8%, o frango com 20%, o feijão com 9,6%, e o leite longa-vida ainda com uma alta de 7,7%, e o ovo ele acumula nesses 12 meses 6,2%, né? Então, períodos anteriores, ele teve uma baixa. Então, isso são, vamos dizer assim, os principais aumentos que nós tivemos aí acumulado
em um ano, nessa medida que apresentamos agora. E aqui eu trouxe um indicador, né, que são os que fazemos as medidas dos preços, né, que são o IPCA, alimentos, o próprio IPCA cheio, e o Abrasmercado. Quando nós comparamos aí o mês de maio versus abril, a gente tem aí um Abrasmercado crescendo 1,52, o IPCA alimentos 0,44 e o IPCA 0,83. Né? Quando a gente vai no acumulado, a gente vê que Abrasmercado ele tem um aumento de 2,9 e o IPCA 3,22. Nós estamos falando de cestas de produto diferente. O IPCA alimentos aí 2,28. Para a gente entender um pouco melhor essas variações aqui, que é exatamente a cesta, né? Nós trouxemos o histórico aqui também de 13 meses, e aqui a gente verifica que é uma tendência ainda de alta, né? Nós tivemos aí no mês de fevereiro e março, aí, vamos dizer assim, um pequeno recuo e depois uma recuperação pequena, mas isso mostra que a tendência ainda desses produtos é uma tendência de alta e a gente tem visto isso também pelos movimentos aí de inflação que acontece no mercado. E trouxemos aqui, também numa outra medida, alguns produtos destacados, né, que são as maiores altas que nós identificamos quando nós comparamos maio versus abril. Então, a gente tem o tomate aí com 7,12, o biscoito 3,58, a carne dianteiro 3,20, traseiro 3,07 e o frango 3,02. E a gente faz essa mesma medida no ano, exatamente para ver as influências, né? Quer dizer, embora o tomate ele teve uma variação, mas ele acumula no ano uma queda de 15,24, e quando a gente olha os 12 últimos meses, ele ainda tem uma queda que apresentou aí nesses 12 meses, né? A mesma coisa depois eu não tenho com os mesmos produtos. Você pega a carne dianteiro, por exemplo, ela acumula então alta de 44, traseiro e assim por diante. Então, esses são aí os principais altas de produto. Depois a gente tem aqui as principais quedas, né? E aqui a gente já mapeou a cebola, né, que tem uma queda de 11,47 comparado com o mês anterior, depois o arroz 1,92, shampoo 1,20, batata 0,86 e o feijão 0,83 e o queijo mussarela também 0,83. Mas olha bem, quando a gente olha a cebola, por exemplo, ela ainda acumula um aumento no ano, mas em 12 meses ela tem uma baixa significativa de 34. E a tendência, por exemplo, da cebola, que a safra está muito boa, ela ainda existe uma tendência de queda, até porque a demanda aí está, a produção, né, vamos dizer assim, a safra foi muito boa. Outra coisa também que a gente identifica aí é a batata, né, que ela vem com baixa em relação ao mês anterior, em relação ao ano e também em relação aos últimos 12 meses. Quer dizer, é um bom substituto aí, quando nós estamos falando de carboidrato aí, para caso de arroz e macarrão e assim por diante, né? Então, essas são as principais baixas, né, que a gente identificou nos nossos mapeamentos. E aqui, a gente também trouxe, sempre trazemos aí todos os meses, o valor, vamos dizer assim, geral, né, da cesta Abrasmercado, que sempre é importante falar que são os 35 produtos de largo consumo, e aqui nós trazemos por região. Então, a gente tem aí, em abril, quer dizer, quando nós analisamos a média geral, houve um aumento aí de uma alta de 1,52 em relação ao mês anterior, quer dizer, maio versus abril, e na região norte, a gente tem aí o valor da cesta maior, né, do país, e quando a gente olha o menor, está na região nordeste, que é 581,
Depois você tem o Centro-Oeste com 606,12, Sudeste 627 e o Sul aí com 709. Quando a gente abre esses números aí por grandes regiões. E depois, quando nós abrimos aqui também a cesta Abras Mercado, por grandes capitais, grandes cidades, a gente tem aqui alguns movimentos, né? O caso, por exemplo, de João Pessoa, que teve aí a menor baixa, né, em relação ao mês anterior. Aí você tem Natal, que teve aí a maior alta, né, em relação ao mês anterior. Então, João Pessoa com uma queda de 0,75, custando 553,62, e Natal com uma alta de 6,51, custando 602,65. Mas tem outros destaques que a gente poderia trazer aqui, que é o caso aqui que a gente tem um dos maiores valores, né, que é o caso, por exemplo, de Brasília, né, que sempre tem em seu histórico aí um dos maiores valores aí da cesta. Depois a gente tem também o interior do Rio de Janeiro, Porto Alegre, né, que está até com um valor maior do que Brasília. Então, isso são os principais destaques aí quando nós olhamos cidades e grandes capitais e grandes cidades. Depois, a gente trouxe aqui também algo que a gente poderia dizer assim, o que nós esperamos aí para os próximos meses, né? Nós estamos no mês de junho, em julho, nós estamos finalizando junho, os estudos de junho, mas o que tem pela frente e que num cenário ainda positivo, né? Então, é o pagamento aí da segunda parcela do 13º dos aposentados, né, que começou a partir do dia 24 de junho, positivo. Grande parte aí desses valores, a gente sabe que vai para alimentação, como também vai para outras despesas, né, com pagamentos atrasados também. E uma outra coisa que esses valores também, eles acabam influenciando bens mais duráveis, né, que teve uma retração muito grande em períodos anteriores. Foi uma novidade aí que a gente também identificou no mês de maio, que foi um pagamento maio não, para frente, né, um pagamento de auxílio emergencial para mais de 106 mil trabalhadores após análise de dados, quer dizer, positivo aí para o mês de junho e para frente. Tem o pagamento aí da segundo lote de restituição do imposto de renda para pessoa física, aproximadamente 4,2 milhões de contribuintes, que isto caiu aí a partir do dia 30 de junho, algo em torno aí de 6 bilhões de reais. E uma notícia positiva, né, que o governo divulgou essa semana, que é a prorrogação do auxílio emergencial para mais 3 meses, né, que acabaria em julho, e isso se estende até outubro. E depois de outubro, a gente já identificou que isso não será mais nesse sentido, né? Talvez aí vai ser a correção da Bolsa Família, porque aí, a partir de outubro, entra aí toda a questão aí da ano eleitoral no próximo ano, então tem algumas regras que precisam ser obedecidas. E eu trouxe aqui mais 2 informações para complementar o que nós estamos trazendo no dia de hoje. Ampliação da vacina. Então, essa ampliação da vacina, ela traz uma segurança maior para a economia como um todo, porque a gente viu que nos últimos meses, aí no último mês, está havendo uma aceleração, né, no processo de vacinação. Então, isso traz segurança para que os governantes deixam de fazer as imposições com relação às limitações, com relação às restrições, né, algo que a Abras não compartilha com isso, mas a vacinação ela traz também uma segurança para a economia como um todo e ela começa a se movimentar. E também um pouco mais assim, estendido, né, em termos de prazo, há uma sinalização que a soja, né, teve uma queda aí de 4,71, o milho de 5,50, o feijão de 4,62 e o suíno 13,5. Então, o que a gente espera aí, né? Que se de um lado a gente tem toda essa questão da inflação, do outro lado a gente tem também, que são vamos dizer assim, a ração, né, os insumos, que é o caso da soja e do milho, possa trazer essa sinalização
de uma estabilização e até possível baixa de preço em alguns produtos. Era isso que eu queria apresentar e me colocar à disposição. E, mais uma vez, agradecer aí a todos, em nome do presidente da ABRA.